Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou conversando com os jornalistas, agora começar aqui pela minha direita, Arquibaldo Antunes, Fábio Pontes, Rogério Venceslau e Altino Machado. Um debate sobre Operação G7, sobre o judiciário, a crise institucional. Vamos falar também agora sobre a crise financeira, minha gente. Eu conversei recentemente com alguns industriais, presidentes de sindicatos do setor industrial do Acre, que me relataram o seguinte: nós estamos com um medo terrível dos desdobramentos para a economia acreana, da paralisação das obras da Cidade do Povo, Ruas do Povo e outras obras que podem vir a ser embargadas ou a parar em virtude dos financiamentos, através da Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, etc. A minha pergunta é, Rogério, começando com você, hoje mesmo conversei com um empresário que me relatou o seguinte: Alan, nas últimas 10 licitações do Estado, nós tivemos licitações desertas. Ninguém compareceu. É medo ou é porque as empresas que tinham maior número de lotes, ou seja, estavam operando aí, o pessoal está preso, Rogério? Olha, em se tratando da construção civil, eu vi há poucos dias aí um VT do governo nas emissoras que 174 empresas prestam serviço para o governo. A Operação G7 indiciou talvez 7, né? O próprio nome já diz. Então, onde estão as demais? Né? É uma pergunta que eu faço. A questão aí é que o governo também peca por criar essa bolha de felicidade e a realidade ser bem diferente. Então, a gente sabe que a desembargadora bloqueou os bens de todas essas empresas. De todas essas empresas. Bloqueou. Essas são as empresas que concentravam as obras. Por exemplo, a MAVE tinha obras em Cidade do Povo, Ruas do Povo, e terceirizava outro tanto, e terceirizava isso. Aí talvez é que surgem essas 170 empresas. Mas como é que vai pagar se não pode movimentar a conta? Se eles estão com sigilo fiscal quebrado? Né? Então, isso tem um impacto enorme e tende a se agravar aí pelos próximos dias por conta da retenção desses recursos. Arquibaldo, você que também tem acompanhado a situação na área empresarial, o que é que você tem ouvido dos empresários? Olha, eu tenho ouvido que empresários que estão lá detidos ainda em função da Operação G7 terão problemas ao sair, que já vão entregar as suas obras, que não querem mais tocá-las. Tive informação também de empresários que já deu a ordem para que os seus trabalhadores fossem demitidos. Então isso é muito preocupante. Como eu falei aqui no começo, a gente sabe como essa operação começou, como esse processo começou, mas infelizmente ninguém tem ideia de como vai terminar. Licitações desertas, Fábio Pontes. Qual o grau de preocupação que isso traz ao empresariado local? Alan, acho que o cenário econômico do Acre é ruim em todos os aspectos, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Né? Nesses 5 primeiros meses do ano, o Acre já perdeu 100 milhões só de FPE. Se continuar nesse ritmo, vai superar as perdas de 2012 logo. Ou seja, o Estado está quebrado, o governo está operando no seu limite, o governo está apertando o cinto no máximo. E agora nós tivemos o embargo das obras das casas da Cidade do Povo. Tivemos recentemente também as denúncias sobre a questão dos relatórios de impacto ambiental, EIA-RIMA. E aí, Rogério? Olha, eu acho o seguinte, eu defendo uma posição para o gestor público. Eu acho que governar um município, um estado, um país não é difícil, porque a lei, ela diz tudo o que pode e tudo o que não pode. O gestor, ele vai apenas tomar conta do patrimônio público. Para as coisas darem certo, elas têm que ser feitas da maneira certa. Então, a minha posição é essa. Se existem problemas, é porque houve falhas. Deslizes acontecem, todo mundo está sujeito. Agora, o erro, a permanência no erro, que não é o caso, ninguém foi julgado ainda, mas, sabe, é preciso se fazer essa interpretação das coisas. Eu discordo do Rogério Venceslau, porque eu acho que na atual circunstâncias em que nós vivemos dessa fiscalização tão intensa de vários órgãos, como o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União, do Estado, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, enfim, fica cada vez mais difícil, sim, para os administradores, eles conseguirem, pelo menos, cumprir as suas obrigações. E, a despeito de toda essa fiscalização, as responsabilidades para cada um deles aumentaram, e não aumentam
na mesma proporção, os repasses que são necessários para tocar essas obras. Então, eu discordo, Rogério, de você. Eu acho que, inclusive, foi um questionamento que eu fiz aos magistrados que foram à TV Rio Branco. Eu disse, não está vendo-se, porque, segundo alguns analistas, há uma judicialização da política. Ele disse, mas é necessário, porque antes não havia nenhum controle. E tem aqueles Hoje que o controle dizem... tem que ser total. E tem aqueles que dizem que é uma politização exacerbada do judiciário. Eu já ouvi esse debate também. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Eu acho também, outra coisa é o seguinte, é essa questão de dinheiro, das empresas, dinheiro para a campanha. Né? Eu acho também que o gestor público ele pode contribuir para não permitir que se forme esse tipo de cartelização. Você vê, todo mundo ouviu, está lá na conversa, no áudio da Polícia Federal, gravado pela Polícia Federal, um empresário dizendo, olha, essa desse G7 tem que passar, ser G7 não, tem que ser G8, G9, a gente tem que entrar também. Está na gravação claramente isso. Né, havia um grupo fechado que recebia essas obras e que distribuía, terceirizava. Então, eu acho que o governo, os gestores públicos, têm que estar atento a isso. Mas também eles já passam a depender de dinheiro. Mas aí entra a questão. Para campanha. Mas aí entra a questão. Será que o governo participava disso, como o inquérito quer fazer parecer? Ou isso eram os próprios empresários? Eu ouvi, por exemplo, setores dizendo, não, nós mesmos trabalhamos em grupo para buscarmos manter os empregos no Acre, para que as empresas acreanas vençam as licitações contra as grandes empresas de fora. O que você pensa disso, Arquibaldo? Eu penso que passou despercebido para alguns, inclusive num diálogo, uma interceptação telefônica que foi reproduzida no blog do Altino, entre um empresário e uma outra pessoa que tinha um cargo no governo, que havia primeiro um anseio por parte dos dois de estabelecer um lucro mínimo que é legítimo para qualquer empresário, de qualquer ramo. O sujeito não pode ser empresário por filantropia, ele é porque quer ganhar dinheiro, e para estabelecer um lucro mínimo no serviço que estava sendo prestado. E se esbarravam numa extrema, eles diziam, a muralha da secretária Sueli Melo da Saúde. Então eu acho que a imprensa também ali naquele momento, o próprio Altino Machado, vou fazer a crítica a ele que reproduziu esse diálogo, não teve ali, não sei se foi a sensibilidade ou a disposição de ressaltar que nas entrelinhas ficou muito claro que qualquer pessoa que queira prestar serviço para o Estado hoje vai esbarrar sim na condução moral correta do serviço público em alguns setores. Rogério quer falar. Mas eu também vi diálogos de empresários planejando, por exemplo, construir casas na Cidade do Povo de tamanho menor do que o que estava no projeto. Ou dizendo que ia... E ainda especulando se isso iria ser aprovado. Laudar não sei quantos mil e lançar no sistema não sei quantos milhões. Pagar, né? Uhum. Então... É por isso que é preciso separar o joio do trigo. Tem que ter, eu acho que cada caso tem que ser avaliado com muito cuidado. E, na minha opinião, colocaram num pacote só todos esses que estão presos lá, pessoas que que todos conhecem, pessoas que estão aqui trabalhando pelo desenvolvimento do Estado há muitos anos, gerando emprego, que são importantes para a economia, e eu acho muito preocupante que todos sejam colocados e que haja, principalmente, nós da imprensa, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com isso, haja vista os grandes exemplos que nós temos, Escola Base de São Paulo, Alceni Guerra, Ibsen Pinheiro. Não, outro dia uma pessoa foi linchada, o Gazeta Alerta mostrou, o sujeito foi linchado, quase morre de apanhar. Na semana seguinte, foi declarado inocente, quer dizer... que situações ocorrem. Agora, senhores, e os 11 mil? 11 mil servidores, é uma questão também altamente polêmica. Temos ouvido aqui, através das redes sociais, os mais diversos pontos de vista e apontamentos. Há pessoas que dizem, olha, o Estado faz bem em buscar todos os meios jurídicos para manter esses 11 mil pais de família. Outros dizem, não. Já que isso é ilegal, vamos defender a Constituição e vamos abrir concurso público para que todo mundo, essa gama de jovens que está aí no mercado de trabalho, tenha a oportunidade de fazer concurso público e se acabe com essa ilegalidade. Eu vou passar a bola para vocês. O que é que os senhores entendem? O governo, ao empurrar com a barriga, desde o governo Orley para cá, ao empurrar com a barriga essa situação, vem acertando ou vem errando? Começando com você, Fábio Pontes. Olha, eu acho o seguinte, que o desafio do governo não é pequeno, tanto no campo jurídico quanto no político no Congresso. Porque no Congresso a solução seria a PEC 54.
Mas a gente sabe que para essa PEC entrar na votação... Ela tem que ser modificada. Tem que ter o apoio do governo, tem que ter o apoio do Planalto. E, exatamente, a PEC tem que ser modificada, porque hoje ela é um monstrengo. Não vai fazer isso para atender o pobrezinho do Acre. Então, eu acho o seguinte, que enquanto os petistas estão muito preocupados em tentar desvirtuar a G7, acho que eles poderiam agora estar mobilizando o Congresso, mobilizando o Planalto para tentar colocar essa PEC na pauta de votação da Câmara e do Senado. E você, Arquibaldo, o que você pensa disso? A PEC 54 é a saída? Eu acho que ficar olhando pelo retrovisor nesse caso não vai resolver, ficar apontando quem são os responsáveis não é o caso. Eu acho que é manter mesmo a esperança. A Procuradoria-Geral do Estado está trabalhando para a manutenção desses empregos. Faltam 2 ministros para votar, que seria o Marco Aurélio Mello e Carmen Lúcia, e tem mais o que entrou agora, o Barroso. E desses 3 votos, supondo-se que o Barroso também votaria, pelo menos um já garantiria o emprego dessas pessoas. É todos nós acreditarmos e orarmos para que isso dê certo. Arquibaldo, Rogério Venceslau. Olha, eu acho o seguinte, desde 1988 que a Constituição prevê o concurso público como meio de entrada do servidor. O bom gestor público, na minha opinião, ele não resolve problema, ele evita, que é muito mais fácil. E aí, de 88 para cá, existem servidores nessa condição e que poderiam não ter entrado nessas condições, né, pela porta dos fundos, eu diria. Fala-se que desses 11 mil, pelo menos 5 mil entraram depois de 88. Pois é, agora, só pontuando o que o Fábio falou, eu acho que, discordando dele, inclusive, a bancada do Acre está unida nessa causa. Um pouco tarde, né? Mas está unida a bancada federal, situação, oposição, deputados estaduais. E aí existe essa discussão sobre a PEC 54. O líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do governo, inclusive, disse que vai trabalhar para colocar ela na ordem do dia. E com a reforma que vai ficar a cargo da bancada federal nossa, né? Mudar o que tem lá para que a PEC estados no seja Brasil que aprovada tem, enxuta. 11 estados brasileiros possuem servidores irregulares, contratados sem concurso público depois da Constituição de 88. A esperança da nossa bancada, eu conversei com alguns deles, é que representantes desses estados, da bancada federal desses estados, venham ao Acre participar de um amplo debate para modificar a PEC 54 e colocá-la na pauta do dia. Até porque esta PEC é vista de maneira bastante negativa pela imprensa nacional. E você, Altino, o que é que você pensa? Eu não quero fazer prognóstico, assim, até porque eu não tenho motivação. Acho que essas pessoas que entraram da forma que entraram, entraram injustamente. Acho que elas sempre serviram de massa de manobra para políticos aí da pior espécie nesses anos todos. Foram pessoas que foram lá e chegaram, bateram a porta, pegaram um bilhetinho e foram ao secretário de administração e foram admitidos. Então, eu não sou capaz de torcer para que eles permaneçam. Para mim é indiferente que eles permaneçam. Agora, eu acho que o governo tem que criar mecanismo, concurso público. Tem milhares de jovens bem formados, com instrução suficiente para participar de concurso público e, no entanto, esses cargos, essas funções aí estão sendo ocupadas por gente que só é admitida porque é do partido, ocupa cargo como missionário, função gratificada, grupos de trabalho, essa invenção que se faz para alimentar a máquina partidária e ganhar a eleição. Então, eu acho que o foco devia ser esse. Entende? Tem concurso público realizado, gente que está esperando aí há quanto tempo? Eu discordo do Altino, eu acho que é uma situação muito delicada, são milhares de pessoas envolvidas, as consequências econômicas, sociais, psicológicas para essas pessoas são muito graves. Eu acho que não se deve penalizar quem entrou, quem precisava de um emprego e achou a oportunidade de tê-lo, mesmo de forma ilegal, E eu acho que quem deveria ser penalizado foi quem colocou no serviço público e não foi penalizado, então é que essas pessoas permaneçam. Eu estou dizendo que teria que penalizar, então, desde o governo Flaviano, Nabor, Orley, Edmundo. O que eu quero dizer é que eu não vou para a rua para defender esses funcionários, entende? Porque era muito fácil. Eu conheço, tem gente na minha família, uma prima em 2º grau, que entrou ela e 3 filhos. Ela foi lá, conseguiu um emprego e depois foi lá também e conseguiu para 3 filhos. Eu acho injusto isso. Eu acho injusto. Assim como eu acho injusto uma pessoa que foi colocada lá mesmo que legalmente, ficou 30 anos contribuindo e seja demitida agora sem nenhuma
uma segurança sem nenhuma... Sem os seus benefícios, por Sem os exemplo. seus benefícios, O recolhimento do exatamente. FGTS, do INSS, tudo isso as pessoas perderiam, porque seria um ato nulo. É uma E ação eu queria de deixar muito claro, inconstitucionalidade. não, desculpa te interromper, mas eu queria deixar muito claro que eu não tenho parente no Acre, só eu aqui não tenho nenhum parente nessa situação, mas que sou muito solidário a essas pessoas que estão. Vamos lá, Rogério. É preciso também esclarecer o seguinte, o julgamento lá no STF ainda não foi concluído, né? A lei foi declarada inconstitucional, ponto. Só que ainda a modulação vai dizer em que condições vão estar esses servidores daqui para frente. Será que a lei valeu durante o período em que esteve em vigor? Será que Aqueles contratados até a formulação da Carta Magna em 1988 serão admitidos, uma vez que a lei não pode retroagir para o malefício de ninguém? E outra coisa, você viu, foi feito um esforço em redes sociais, a mídia, o governo, para mobilizar servidores. Vocês viram o fiasco que foi uma manifestação lá na Assembleia, não deu 500 pessoas. Quando os sindicatos convocaram os servidores públicos para defender, para protestar contra a decisão do STF. Então, são coisas Mas, muito... nunca foi o forte do brasileiro a questão da mobilização. O brasileiro nunca se mobilizou para quase nada neste país e não seria nesse momento que haveria essa Acho que mobilização. uma coisa que é interessante isso aí, não é procurar culpados, mas eu acho que o governo errou ao deixar esse processo, o ADIM, entrar na pauta de julgamento do STF. Mas teria como, Eu acho que sim, acho que se evitar tivesse uma boa banca de advogados em Brasília para protelar, para empurrar esse processo, porque o caso do Acre não é o único em julgamento no STF. Tem vários, como você falou, são 11 estados, então não tem só a ADIM do Acre, tem a ADIM de outros outra estados. coisa, você viu o governador indo fazer a defesa disso No Supremo. com a mesma, a defesa desses 11 mil servidores, com a mesma firmeza, com a mesma dedicação com que ele está fazendo em relação aos presos, aos réus presos da G7? É também uma coisa a se mensurar. Agora vamos lá, já que tu voltou-se a esse assunto, já que o debate sobre os 11 mil servidores é um debate que nós não podemos fazer nenhum prognóstico, está na fase de modulação, é uma fase ainda que necessita do voto dos ministros, talvez do ministro que acaba de ser nomeado, ministro Barroso, constitucionalista, extremamente respeitado. Mas a questão existem saídas legais, mas existe também o outro quadro. Pode ser que o Supremo decida por considerar realmente que é preciso concurso público e dar um prazo de 12 meses para o Estado realizar concurso público e demitir os servidores. Isso pode acontecer. Essa é a decisão do Toffoli. Agora, já que o Altino voltou a falar sobre a prisão dos empresários, existe uma questão jurídica. Eu conversei com alguns advogados e eles me dizem o seguinte: Alain, a prisão preventiva é pedida no momento em que um determinado ente, por ocupar um cargo específico, pode, de alguma maneira, interferir no andamento do inquérito. Ora, uma vez que o inquérito está concluído e que essas pessoas já cumpriram praticamente 30 dias da pena da prisão preventiva, ora, já não seria o momento de soltá-las, já que a prisão é preventiva? Esse é um questionamento levantado por alguns advogados. Vamos começar com o Fábio Pontes. Juridicamente, você que também gosta de estudar direito, você acha que há uma queda de braço entre as desembargadoras e o governo para protelar essa soltura? É uma disputa agora no âmbito pessoal? É difícil entrar nesse mérito, mas eu avalio que as prisões, nesse momento, já não são necessárias. O inquérito está concluído, já está com o Supremo. Eu acho que os presos, os acusados, não representam mais perigo para o andamento das provas, o escolhimento das provas, das testemunhas. Então eu acho que tem quase 30 dias, né? Até porque documentos foram recolhidos nas Exatamente, secretarias. Tudo que a Polícia Federal queria pegar, já pegou. Arquibaldo, o que você pensa disso? É uma briga pessoal? Se no início havia uma disposição da Justiça de tratar esse assunto de forma mais imparcial, de forma mais técnica possível, isso foi pelo ralo. Acho que a questão foi politizada mesmo, não sei se a partir das declarações, da movimentação de pessoas que fazem parte do governo, mas eu sinceramente acho que as decisões estão contaminadas e a partir do momento que foram contaminadas, prejudicam quem está ali preso, que não deveria estar mais. Mas foram contaminadas, na opinião de vocês, por algumas declarações desastradas de membros do governo? Olha, eu acho, Alex, Rogério, concordando com o Fábio, com o Arquibaldo, do ponto de vista jurídico, eu acho que não se justifica mais mantê-los presos. Agora, tudo isso que está acontecendo é reflexo de circunstâncias que o Acre vive há décadas. Ou seja, um judiciário que tem lá seus interesses, é um Ministério Público que também tem suas ligações com o governo, né? Então, em função de toda uma situação que o Acre vem vivendo há décadas, nós estamos chegando aí num momento de expurgo de diversos fatores que precisam ser passados a limpo e que chegou a hora.
Gente, vamos finalizar aqui. Eu quero agradecer a participação dos jornalistas Altino Machado, Rogério Venceslau, Arquibaldo Antunes, Fábio Pontes, que abrilhantaram esse debate. Obrigado. E nosso tempo está estourado. Queria dar mais um minutinho para que vocês me dissessem o seguinte: o que vocês têm realmente ouvido da sociedade acriana, o clamor das ruas? Começando pelo Altino. O clamor das ruas é que a imprensa desempenhe melhor o seu papel. Acho que você está dando uma contribuição. Parabenizo o Roberto Moura. Acho que você devia usar mais esse programa para debates dessa natureza, em vez de ficar ouvindo quem é contra e a favor, promover mais debates assim como esse. Eu acho que você está dando uma contribuição. Parabéns a você, ao Moura. Eu ouço muito na rua, nas mensagens que eu recebo, uma crítica muito grande da sociedade ao papel, à omissão da imprensa. Entende? A omissão da imprensa no Acre, ao cerceamento, ao controle exacerbado. Acho que vocês hoje deram um salto e, como o governador não pôde vir a esse programa, ou não quis vir hoje, a gente foi chamado aqui às pressas e cá estamos. Entregou positivo. Ouro aqui, Altino. Obrigado, Altino. Mas aconteceu, o governador foi convidado, por motivo de força maior, nos telefonou, meio em cima da hora, é verdade. Mas aqui está esse debate para realmente levantar os temas que nós tínhamos anunciado, inclusive, nessa entrevista. A gente tem que ter essa capacidade de dialogar, conversar sem... Isso não vai... Nada do que nós falamos aqui é ofensivo ao governador, à magistratura, ninguém contribui, esclarece as pessoas. E a gente perdeu essa capacidade no Acre. Obrigado, Altino. Obrigado pela sua participação. Olha, Rogério. Eu também quero fazer a minha culpa em relação à cobertura da imprensa, desde o início do programa que eu falei isso, né? Eu acho que é um momento até para a gente, como profissional, fazer essa reflexão. Né? Porque nós temos as redes sociais que vêm atender uma demanda reprimida da sociedade. Tem aqui uma prova disso, que é o Altino, que com um blog sozinho pauta a opinião pública do Acre. Então, nisso aí, a gente tem que reconhecer. E as emissoras, os veículos, têm que fazer essa reflexão. E a sociedade como um todo saber que situações da política que refletem no dia a dia do cidadão acontecem e que nós temos que estar preparados para esses desafios. Eu acho que, sobretudo, é o momento da sociedade repensar o modelo que está aí e, acima de tudo, crescer, né, como sociedade e como democracia. Fábio Pontes. Alan, eu quero usar aqui uma expressão que o deputado Astério Moreira, o líder do governo na Assembleia, usou, que independente do que vier a dar a G7, o Acre vai sair melhor dessa operação. Acho que nós acordamos, aprendemos a cobrar nossas instituições, a sermos mais críticos, a como eleitores e cidadãos, sermos mais fiscais do governo, do poder público. Eu acho que essa é a lição que nós temos daqui para frente. Muito obrigado, Fábio. Arquibaldo. Alan, você está de parabéns, muitíssimo obrigado. Foi uma honra ter debatido aqui com o Altino Machado, Rogério Venceslau, Fábio Pontes. Você, parabéns ao Moura, parabéns à TV Gazeta, principalmente pelo fato, como eu ressaltei no início, de ser de uma outra TV. Faço uma ressalva, não tive a oportunidade de redarguir no primeiro bloco, mas faço a ressalva de que a cobertura da TV a qual eu pertenço, a TV Rio Branco, não foi prejudicada pelo envolvimento de algumas pessoas que fazem parte lá do Complexo de Comunicação, mas é o contrário, o fato desse movimento até nos prejudicou, porque algumas pessoas que poderiam ir lá e que nós chamamos para falar para essa operação, que não era o ponto de vista do governo, acabaram não indo. De resto, meu muito obrigado pela sua audiência, continuo assistindo o Alan, que é aqui que conduz este programa com muita competência. Obrigado, Arquibaldo, meu amigo, minha amiga, para você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham todos um ótimo final de semana.